Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Como é que passaram a semana? Fizeram as atividades? Maravilha. Então, nós encerramos agora a primeira parte ali da apostila, né? Onde nós estudamos as culturas de diferentes povos, e vimos todos os aspectos ali que diferenciam uma cultura da outra, as cores, as roupas, o tipo de dança, os instrumentos musicais. E lá também, naquele módulo, nós estudamos os idiofones, né? E dentro dessa classe musical aí dos idiofones, nós estudamos um instrumento musical que é o vibrafone. Então eu tenho um vibrafone aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, tem um som diferente daquele que nós estamos acostumados. Então tá dentro daquela classe dos idiofones. A obra que nós vamos estudar hoje é um concerto para vibrafone, que é de um músico chamado Edmundo Villani Cortez, e ele compôs essa peça em 1995. Então, tem uma história aqui a respeito desse músico que é o seguinte: num período difícil que eles passaram aí, né, durante a sua vida, o pai do Edmundo ele teve que vender o piano da família. Então, o Edmundo, ele estudava piano, ele acabou tendo que acabar os estudos, foi acabar os estudos dele na casa de uma tia. E depois ele acaba se especializando nesse instrumento musical aqui no vibrafone, que é um instrumento novo, né? Ele é um instrumento assim do século XX, quer dizer, uma coisa nova, porque os instrumentos musicais eles são lá de trás, né? Vêm lá do século XVI, XVII, foram sofrendo transformações, mas o vibrafone ele é um instrumento novo. Então, como o próprio nome diz, concerto para vibrafone, a gente vai ver que o instrumento que se destaca aí nesse concerto é o vibrafone. Então, um concerto musical, ele é dividido em três partes, né? A primeira parte é o desafio. Então, o que que aparece aí no desafio? É o primeiro movimento, né? Na verdade, a primeira parte, o primeiro movimento. No primeiro movimento, ele faz a introdução com as cordas e os metais e depois ele dá um destaque, né? Tem uma pausa súbita assim e vem o vibrafone fazendo a sua apresentação aí durante essa primeira parte aí que é o desafio. Depois a segunda parte de um concerto a gente chama de intermezzo. Aí no intermezzo o que que acontece? Ah, o vibrafone ele continua, né, fazendo assim, ele é intercalado com volta aos metais e ele é intercalado aí com os outros instrumentos musicais e fica esse diálogo aí entre os instrumentos. E depois na última parte de um concerto que é a tocata, o que que acontece? Aí o destaque principal dá para o vibrafonista, que é quem executa ali o trabalho com o vibrafone. Então aí ele mostra a velocidade, mostra todas as capacidades que esse instrumento tem e vai fazer aquela apresentação maravilhosa aí, né, com esse instrumento musical aí, ah, e apresentando aquela execução maravilhosa desse instrumento. Então, essa peça aí, esse concerto para vibrafone, com, ah, para a orquestra, ela foi estreada durante o Festival de Inverno de Campos de Jordão, em 1996, e fez um grande sucesso lá no Festival de Inverno. A gente sabe que o Festival de Inverno ele acontece todo ano ali na cidade de Campos de Jordão e ali é apresentado assim o que há de melhor de música erudita brasileira, né? Então, você tem ali canto, você tem os solistas que se apresentam, você tem as orquestras sinfônicas, as orquestras menores, né? A sinfônica, no caso, um grande número de instrumentos, ou orquestras de câmara para um número menor de instrumentos. E, enfim, então é uma peça belíssima que eu quero que vocês ouçam. Então, essa semana o nosso trabalho vai ser esse, vai ser uma escuta musical e que vocês vão se afinar, né, com esse instrumento aí, o vibrafone.
Então, qual que é o desafio que eu vou pedir para vocês? Então, você tem lá, você vai perceber durante a sua audição esses três movimentos que existem no concerto: o desafio, o intermezzo e a toccata. Então, eu quero que vocês deem nome para cada um deles, né? Que nome você daria, por exemplo, para a primeira peça, a primeira parte aí da apresentação da orquestra? Então, você vai nomear, eu acho que essa parte combina com tal nome. Então, não é um exercício difícil de vocês fazerem. Depois, o exercício mais legal que eu quero que vocês façam, na verdade, que vocês adoram, né, desenhar. Então, vocês lembram que aqui na capa da apostila nossa, a gente tem vários desenhos e eu falava para vocês pintarem um por semana lá na aula, né? Vocês estão pintando aí em casa? Ah, que bom, estão pintando. Então, ó, aqui a gente tem vários instrumentos musicais. Eu tenho aqui um violoncelo, eu tenho um tambor, eu tenho uma pauta aqui, ó, com notas musicais. E vocês vão procurando aqui, ó, tem notas, enfim. Vocês vão fazer uma composição, o que que é um desenho, e vocês vão fazer um desenho com vários instrumentos musicais. Pode ter uma pessoa tocando um instrumento, ou pode ser só o desenho do instrumento. Então você desenha, pinta bem bonito, bem colorido e posta aqui na plataforma que eu vou analisar assim os detalhes, né, como vocês executaram esse desenho aí, tá bom? Então, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí, né, qual que é o sentido dessa palavra aí, concerto. É concerto com C, viu? Porque concerto com S é consertar, por exemplo, consertar uma roupa, consertar um sapato. Esse concerto que nós estamos aprendendo aqui é o concerto com C, tá bom? Então, eu desejo uma ótima semana para vocês. Estou morrendo de saudade e um grande abraço e um beijo enorme para todos, tá bom? Tchau, tchau.